Olá, seja muito bem-vindo ao canal Direito Imobiliário. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as despesas no processo de inventário extrajudicial. Se você não me conhece, meu nome é Elisane Stefanes, eu sou advogada, eu atuo exclusivamente com direito imobiliário e atuo no mercado imobiliário há mais de uma década. Deixa teu like aqui que é muito importante e se não estiver inscrito no canal, aproveita e já se inscreve para receber sempre conteúdo relacionado a direito imobiliário. Dito isso, então, vamos aqui à primeira ressalva. Sempre nesse caso de inventário, essas despesas, o que eu vou passar para vocês aqui é o que sempre tem no processo de inventário extrajudicial, tá? Então são despesas que vão incidir sobre o processo. Pode ser que no teu caso específico tenham outras situações que são inerentes ao caso e que por isso eu não consegui sanar aqui, mas essas aqui, elas são a base do inventário. Você vai ter essas despesas aqui. E já vou falar uma despesa que a maioria dos advogados inclui e que não tem necessidade, tá? Já vou falar não, vou deixar lá pro finalzinho do vídeo para tu ficar comigo até o final. Vamos lá então? ITCMD ou ITCD, ou se tiver algum outro nome que eu desconheço, deixa aqui para mim nos comentários, porque depende de cada estado. Fato é o imposto de transmissão causa-mortes. Cada estado tem uma sigla, uma abreviatura diferente, pode ter, né? Mas é sempre um imposto pago para o estado e sobre transmissão de bens imóveis de pessoa falecida para seus herdeiros. Então, aqui em Santa Catarina, ITCMD, eu sei de alguns estados que é ITCD, e pode ser que no teu estado tenha um nome diferente. Então, se tiver, deixa aqui pra gente nos comentários, por favor. Esse imposto, ele varia de estado para estado, porque cada estado tem a sua alíquota, aplica uma alíquota. Aqui em Santa Catarina ele é um imposto progressivo, ele vai de 1% até 7%. Outros estados ele é 4% no total, não é progressivo, então realmente ele é um imposto estadual, cada estado tem a sua legislação. Se você tiver interesse que eu faça vídeos falando sobre o imposto do seu estado, deixa aqui nos comentários que quem sabe a gente consegue ajustar isso e fazer aí vídeos falando sobre isso, tá bom? Além disso, a gente tem os emolumentos, que é o valor da escritura pública. Mesma situação, é um imposto. Cada estado tem a sua tabela, tá? E aí o tabelião, o tabelionato, né? Vai aplicar conforme o que diz o estado aonde o cartório está. E também é progressivo, então depende do valor dessa escritura pública, que é o valor total do inventário. Dependendo do valor, vai ser uma taxa ou um valor de emolumentos. Aí você vai pagar também o FRJ, paga no momento da assinatura. Isso porque o FRJ é o Fundo de Reaparelhamento Judiciário. Para quem não sabe, o cartório ele responde ao judiciário. Então, por isso que mesmo nas operações realizadas em cartórios, o judiciário incide aqui o FRJ, que é o Fundo de Reaparelhamento Judiciário. É um fundo que há muitos anos atrás ele foi criado porque o judiciário estava com dificuldades financeiras na sua administração, e até hoje ele ainda incide sobre todas as ações. Então, não estamos aqui para julgar, nem para discutir se deve ser ou não. Fato é que é uma despesa que tem para cada escritura pública que você vai assinar, você vai pagar o FRJ, certo? Depois disso, a gente tem a atualização de certidões civis e dos imóveis. Então, primeiro os civis, que são das pessoas. A gente tem primeira certidão, o primeiro passo que a gente toma aqui no escritório é solicitar a certidão negativa de testamento. É uma certidão online, é uma certidão federal,
tá? Então ela vai puxar testamentos do Brasil todo a partir de 2010, tá? Testamentos anteriores não estão ainda disponíveis nesse site. O site é o Senseg e aí o advogado que solicita essa certidão, ele vai solicitar para saber se a pessoa falecida deixou ou não testamento. Porque se deixou testamento, se esta certidão sair positiva, aí precisa analisar o conteúdo, o teor desse testamento e verificar se vai levar esse processo de inventário para o judiciário ou se vai dar andamento, ou se vai ser possível, né, dar andamento no cartório. Saindo essa certidão negativa, então temos as outras certidões. Primeira de todas, essas certidões civis, elas têm validade de 90 dias e elas podem ser solicitadas todas juntas, tá? O advogado vai saber o momento de solicitar essas certidões. A certidão de casamento ou nascimento da pessoa falecida com a averbação do óbito. Por quê? Mas eu tenho aqui uma certidão que ela está bem novinha, mas se ela não tiver, com a averbação do óbito, ela não vai ter validade. É por isso que o cartório exige essa certidão atualizada. Ela tem mais de 90 dias, mas tem a averbação do óbito. Beleza, pode-se usar essa certidão aí. E a certidão de todos os outros, o meeiro, o cônjuge, né? E também dos herdeiros, certidão de casamento ou nascimento, conforme o caso. Essas certidões, agora a gente tem o site CRC, a gente consegue solicitar através do site a certidão online de qualquer município do país. Então a gente acessa o site e a gente faz esse pedido e recebe ela no formato online. Ela não tem aquele valor agregado, porque a certidão hoje ela está custando R$ 44,07, uma certidão dessa atualizada. Se eu solicito de outro município para retirar aqui no cartório, tem que ser através do cartório. Então tem que ir no cartório, vou pagar 2, 3 certidões, tá? Então, por isso que é importante a gente conseguir solicitar no formato online, direto lá no site, porque aí a gente paga uma vezinha só essa certidão, não vai ter que pagar esse valor dobrado, porque aí o cartório que emite a certidão, que vai encaminhar para o cartório aqui da cidade onde eu estou, eu vou lá no balcão e solicito a certidão, só que a certidão vem de outro cartório, aí aquele cartório disponibiliza o documento e cobra por isso. E o cartório, aqui onde eu fui no balcão, ele também cobra pela impressão, só que ele cobra o valor da certidão nova. Então, inevitavelmente paga-se por 2 certidões e eventualmente ainda tem mais alguma taxinha que acaba sendo agregada. Então, esse sistema do CRC é perfeito por isso. A gente faz o nosso processo, a gente tem muitos casos onde as pessoas moram fora e aí fica difícil, né? Foi registrada fora, foi registrada em outro estado, em outra cidade, e aí para que ela não tenha essa despesa, a gente faz o inventário no formato digital e aí a gente usa todas as certidões digitais e gera aqui uma grande economia só na solicitação de certidões. Porque vocês imaginem, esses dias eu fiz um processo de inventário e a gente tinha 19 herdeiros, sim, 19 certidões atualizadas. E a maioria delas eram de cidades de fora. Então pensa quantas vezes o 4407, né? Cuida com esse 4407 que todo ano esse valor muda, tá? Então confere aí a data que você está vendo o vídeo e também para qual estado a gente está falando, ok? Resolvendo então essas certidões civis, a gente vai ter a certidão do imóvel. E daí para o imóvel ou os imóveis, a gente também consegue solicitar ela no formato digital no site ONR. É um site de todos os registros de imóveis do Brasil inteiro. A gente recebe ela no formato digital, então isso acaba sendo muito rápido o recebimento dela. As certidões de imóveis valem sempre para 30 dias e para fins de compra e venda, para fins de doação e também para fins de inventário, que é o que a gente está falando aqui, tem que ser uma certidão de inteiro teor, ônus e ações. Então é uma certidão que hoje está custando 80 e poucos reais.
Essa certidão tem validade de 30 dias, então é importante ter a certeza de que todo o restante já está devidamente cumprido, para que a gente não tenha aí, não acabe perdendo essa certidão. Essa certidão que aqui em Santa Catarina custa 80 e poucos reais, tá? Tem estados que é 100 e pouco, no Rio Grande do Sul estava 137, 147, mas assim, o valor, foram 3 certidões no mesmo processo, só lá do Rio Grande do Sul, então ficou assim, salgadinho já. Então depende muito de cada estado também, ok? Mas a certidão de inteiro teor, com ônus e ações, ela é obrigatória e ela tem validade de 30 dias. Além disso, a gente precisa solicitar as certidões negativas municipal, estadual e federal dos imóveis e no estado e cidade de cada um desses imóveis. Então, a certidão federal, ela vai ser, a certidão federal, ela vai valer para todos os bens imóveis. Agora, se eu tiver 3 bens imóveis no mesmo processo de inventário, só que cada um desses bens imóveis está em um estado diferente, a certidão estadual precisa ser da pessoa falecida para cada um desses estados. Aí está em municípios diferentes. Para cada município, eu vou solicitar essa certidão negativa municipal, para onde está localizado aquele bem imóvel. Então, a certidão é da pessoa falecida, mas na cidade onde está localizado o imóvel, no estado onde está localizado o imóvel e a federal. Essas certidões, elas não têm custo e também a gente solicita de forma online. Todos esses documentos a gente consegue solicitar online e é por isso que a gente consegue hoje fazer um processo de inventário 100% online. Porque da mesma forma que a gente solicita toda a documentação online, ao final a gente consegue assinar o processo de inventário de forma online também. Então, se eventualmente tem um herdeiro que mora no estado, outro que mora no outro, a gente já teve aqui a situação onde herdeiro morava fora do país e estava preocupado que ia ter que viajar. Não precisou, a gente conseguiu resolver tudo sem ele sair da casa dele. Então, nesse ponto, realmente a tecnologia tem sido muito, muito nossa amiga. Eu queria ter dado aqui um exemplo, mas o vídeo já está muito longo, então vou parar por aqui, mas vou pedir para você deixar aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que ficou de dúvidas, e acredito que a gente volte a tratar desse assunto com um exemplo prático num próximo vídeo aí, muito em breve, tá bom? Até o próximo vídeo, muito obrigada por ter ficado até o final. Ah, faltou a dica, né? Eu vejo muitos colegas advogados pedindo avaliação de corretor de imóveis dos imóveis que serão inventariados. Não existe lei que exija isso. Os valores de imposto é declaratório, ou seja, é o contribuinte que vai informar ao Estado qual é o valor do mercado, o valor que deve ser atribuído àquele bem imóvel. Não precisa apresentar, não tem necessidade de apresentar uma avaliação do imóvel. Aí o que acontece? Em alguns casos que o valor está muito discrepante, porque quando a gente vai preencher esse valor no site lá que é para preencher sobre o ITCMD, alguns estados já dizem, olha, você falou que vale 10 mil, mas na verdade vale 100 mil, você quer confirmar o 10 mil? E aí o que acontece? Se eu confirmar o 10 mil, o que pode acontecer é futuramente o Estado me procurar, abrir uma investigação e verificar se de fato ele estava errado entendendo que o valor era 100 mil ou eu estava errada entendendo que o valor era 10 mil. Se o Estado entender que eu menti o valor, ele vai me cobrar a diferença do imposto, certo? E aí, o que acontece? Eu sempre converso com o meu cliente no sentido de que, olha, vamos declarar o imposto corretamente para que não se tenha problemas futuros. E em alguns casos, eu tenho caso prático disso, o Estado acaba se equivocando bastante. A gente tem uma situação de algumas assim, mas essa para mim foi a mais absurda. O imóvel vale algo em torno de 6 milhões
e o Estado fala que vale 25 milhões. Nesse caso, a gente fez não uma, mas 3 avaliações com corretores de imóveis diferentes para deixar guardadinha na gaveta que, se eventualmente o Estado vier futuramente exigir a diferença desses valores, a gente consegue então comprovar, né, que de fato não valia 25 milhões. Não tem como aquele imóvel valer 25 milhões. Mas só nesses casos extremos é que a gente pede então avaliação, senão a gente não exige avaliação. Agora sim, até o próximo vídeo.